nós vamos estudar um pouco a fundo do direito de guerra, a gente tem que entender, em primeiro lugar, qual seria a conceituação de guerra para o direito internacional. Existem duas principais correntes que abordam o tema, que é a corrente objetivista e a corrente subjetivista. A subjetivista afirma que a guerra só existe quando há o ânimos beligerante, que é aquela vontade do âmago das duas nações de entrar em conflito, de criar esse estado de guerra por si só a partir dessa vontade. Já a corrente objetivista diz que são os atos de guerra sucessivamente praticados que criam o estado de guerra em si. Hoje em dia se entende majoritariamente pela presença dos elementos da corrente subjetivista e da corrente objetivista para caracterizar um estado de guerra. Mas no fundo, a guerra é simplesmente aquilo que a sociedade considera como guerra. Em palavras gerais, podemos caracterizar a guerra como um conflito internacional armado que depende pelo menos da vontade de um dos países participantes, né? Como podem ser de 2 ou mais países envolvidos numa guerra, ao menos um desses países precisa ter o ânimo para o conflito. Mas é importante salientar que toda guerra será, via de regra, um conflito internacional armado, mas que nem todo conflito internacional armado pode ser considerado como uma guerra. Isso posto, podemos definir também que a questão da guerra vem desde as origens do ser humano, é parte da própria natureza do homem, o estado de guerra. Tanto é que, desde os primórdios, se costumava separar os territórios e lutar pelas melhores casas, pelas melhores cavernas, enfim. Inclusive, o grande civilista Silvio Venosa já dizia que se tentar tirar esse princípio de territorialidade do ser humano, estará se tirando a natureza, a essência da natureza do ser humano. Mas isso não vem ao caso agora. O que é importante tratarmos aqui, entendido essa questão da guerra, do que vem a ser a guerra, é primariamente dos efeitos do estado de guerra, seja sobre os estados, seja sobre os indivíduos envolvidos. Como está aqui na minha fila, a declaração de guerra pode ser definida como o ato em que um estado comunica ao outro ou a outro a existência de guerra. Tá, isso aí não tem nenhuma novidade. Mas quais seriam, como eu falei, os efeitos sobre os envolvidos e sobre o território? Bem, quanto aos estados envolvidos, na acepção jurídica da coisa, todas as relações estabelecidas mediante acordos e tratados internacionais, elas cessam. Ou seja, ficam suspensos ou são anulados os tratados que já tenham sido firmados, em todos os âmbitos, entre os países participantes do conflito. Bem, quanto aos indivíduos, que são aqueles elementos pessoais da formação jurídica do Estado, há uma divisão no estado de guerra desse contingente. Ou seja, temos aqueles que vão ser alistados para participar do conflito na ótica militar e os civis. Basicamente, ou na teoria, podemos dizer, os indivíduos civis são poupados do conflito, mas sofrem, obviamente, com todos os efeitos colaterais atrelados àquela batalha, à guerra em si, aos efeitos econômicos, à devastação que ocorre no território. E sim, em questão de comércio entre os países, entre os indivíduos, ele meio que se torna vedado até por uma decorrência lógica, que se há uma estabilidade entre os dois estados, os indivíduos com certeza vão ser impedidos, vão ter seu direito de comércio tolhido pelo estado de guerra. Isso entendido? Em resumo, os militares, conflito, batalha direta, e os civis são poupados da guerra, assim, literal, pelo menos em teoria, mas sofrem efeitos colaterais advindos dessa situação conflituosa. E por fim, nós podemos apontar os efeitos sobre os bens. Na prática, aliás, via de regra, teoricamente, novamente, os bens privados são respeitados. A propriedade privada ela é respeitada no estado de guerra. Porém, como nós temos vários exemplos de guerras ao longo da história, isso não é bem verdade. Embora na teoria seja o que está escrito, na prática é uma situação totalmente diferente, que realmente os bens podem vir a ser destruídos, esbulhados, etc. E esse princípio, como eu falei, ele está atrelado à guerra terrestre. Então, visto esses efeitos da guerra, a gente pode passar
para aqueles institutos que aparecem no direito de guerra quando se está um pouco mais próximo do final da guerra, que a gente vai ver que é selado com o Tratado de Paz. Mas antes do Tratado de Paz, temos alguns passos, como eu falei, institutos importantes, tais quais o salvo-conduto, que é concedido para os civis poderem passar através do território em conflito sem serem molestados. Isso é concedido pelos países, mutuamente, é um acordo que eles fazem. O passaporte, né, que é o documento permitindo que outra pessoa também entre, mas isso é mais raro de acontecer. Como é que ele vai se distinguir do salvo-conduto? Simplesmente porque o salvo-conduto tem uma acepção bem mais estrita. É simplesmente a passagem a salvo, por isso que é salvo-conduto, daquele território em conflito. Como eu já disse, a gente pode pular direto para o fim da guerra, né? Que é selado com um tratado de paz e ele segue umas normas gerais de processo de conclusão de tratados, que geralmente são assinados em territórios neutros, né, que são cedidos por países à parte do conflito. E lá se celebram os termos. Geralmente, quem propõe os termos do Tratado de Paz é o país vencedor do conflito, logicamente, e o vencido simplesmente tende a assiná-lo. É uma espécie de coação que a gente conhece como Tratado de Paz. E a questão da guerra e o conflito no direito internacional. Na visão do ordenamento jurídico internacional, só se justifica a guerra em defesa, para se defender de ataques, de agressões injustas que venham a ser sofridas. Aquela guerra de agressividade de conquista de território que marcou a época do neocolonialismo, ou dos grandes conflitos como a Primeira e Segunda Grande Guerra Mundial, já não é mais cabível depois do advento da ONU. Então, as hipóteses que se admite essa guerra de defesa são aquelas em que o Conselho de Segurança da ONU venha a dar o seu aval, ao ok, para se defender tudo bem, ou há problemas que tenham ferido a ordem mundial, digamos assim, pode-se permitir certos conflitos armados, mas sempre com o aval do Conselho de Segurança da ONU. Só para lembrar, o Conselho de Segurança da ONU ele é formado pelos países vencedores da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, a França, o Reino Unido, a Rússia, mais a China, como membros catedráticos, digamos assim, como membros fixos, e por 10 outros países rotativos. Mas continuando, podemos então, só para ser bem mais sucinto e finalizar essa parte de explicação, caracterizar as fontes do direito internacional, as legislações que o regem e os princípios de direito que vêm a regular essa matéria. Em se tratando de legislação positivada, de tratados, de convenções, nós podemos citar os seguintes diplomas: a Convenção de Haia, de 1899 e 1907, a Lei Brian Kellogg também, que regulou a questão do conflito, da guerra em si, o Ato Geral de 1928, a Convenção de Montevidéu de 1933, a Convenção Europeia de 57 e, por último, mas não menos importante, a Carta da ONU e da Organização dos Estados Americanos. E por princípios de direito internacional que nós aplicamos a princípios de direito de guerra. Temos aquele da limitação da ação militar, ou seja, que por princípio, em teoria, apenas os militares se envolvem diretamente no conflito, excluindo os civis. A proporcionalidade do ataque, isso é muito importante, para evitar certas disparidades muito drásticas em conflitos armados internacionais. E, por fim, o princípio hospitalar. O que é o princípio hospitalar? É aquele que diz que durante os conflitos será permitida a intervenção de ajuda humanitária aos civis que sofrem os efeitos da guerra. Como, por exemplo, a Cruz Vermelha, o Edom Magen David, que é uma organização similar à Cruz Vermelha que tem no Estado de Israel, a Lua Crescente Vermelha, que é o correspondente do mundo árabe a esses dois institutos, etc. E como fontes de guerra, do direito de guerra, podemos apontar os tratados, como há muitos, os regulamentos militares e o Manual de Guerra de Oxford. Enfim, como a gente foi bem sucinto, o que é que a gente pode definir como a conclusão dessa lógica do direito de guerra? O direito de guerra só deve ser exercido na sociedade contemporânea quando
não há mais nenhuma outra via possível para a solução do conflito, a solução pacífica dos conflitos. Isso quer dizer que a guerra em si, o conflito, pegar em armas para entrar em combate, deve ser utilizado como última ratio, a última razão, quando não há mais nenhuma outra a se praticar. E que se trata de uma matéria muito importante na doutrina internacional, de direito internacional, pois, no fundo, em suas origens, o direito internacional surgiu para regular esses conflitos entre países. Ainda bem que, com o passar do tempo, com a chegada da modernidade, ele evolui não só para mitigar essa questão da guerra, mas para instituir soluções mais pacíficas de resolução de conflitos.